Olá, crianças, tudo bem? Professor Newton, 4 anos. Essa aula eu, a professora Rosimeire, professora Priscila, a gente preparando essa aula aí, tá bom? Então vou fazer essa leitura, uma leitura compartilhada com vocês, que é um conto. A gente sabe que o conto de fadas, essas lendas, são gêneros textuais passados de geração a geração, né? Os mais velhos contam para os mais novos, e o tempo vai passando e a gente vai reproduzindo isso aos nossos filhos, netos, etc. Então, assim, veja bem, muitas vezes tem até fenômeno da natureza real, né, citados, mas as histórias são fantasiosas, elas existem no imaginário, tá bom? Elas existem apenas no imaginário. Vamos lá? O Lobo e os 7 Cabritinhos. O Lobo e os 7 Cabritinhos é uma história que vocês vão fazer uma reescrita, tá bom? Vocês vão pensar como a história é, como você contaria para alguém. Pense como você estivesse contando, tá? Então eu vou contar a história aqui. Mãe, pai, vô, vó, irmãozinho mais novo ou mais velho, irmão. Vou contar uma historinha para vocês. Era uma vez, certo? Então você vai contar a historinha. Isso você vai fazer como? Fazendo a reescrita, tá bom? Do jeito que você entendeu. Fazendo as pausas, as vírgulas, os pontos, quando precisar exclamação, exclamação, quando fizer uma pergunta, interrogação, tá bom? Bonitinho. Vamos lá? O Lobo e os 7 Cabritinhos. Era uma vez uma velha cabra que tinha 7 cabritinhos e os amava. Como uma boa mãe pode amar os filhos. Um dia, querendo ir ao bosque para as provisões do jantar, chamou os 7 filhinhos e lhes disse: queridos pequenos, preciso ir ao bosque cuidar do lobo. Cuidado com o lobo, desculpa, preciso ir ao bosque, cuidado com o lobo. Se ele entrar aqui, come-vos todos com uma única abocanhada. Aquele patife costuma disfarçar-se, logo o reconhecerás, porém, pela voz rouca e pelas patas negras. Então a mãe foi bem enfática, ela foi devagar, enfatizando tudo, esclarecendo tudo, como descobrir quando eu fosse o lobo, tá bom? Os cabritinhos responderam: podeis ir sossegada, querida mamãe, ficaremos bem atentos. Com o balido, a velha cabra afastou-se confiante. Pouco depois, alguém bateu à porta gritando: abra, queridos pequenos, está aqui vossa mãezinha, que eu trouxe um presente para cada um. Mas os cabritinhos perceberam pela voz rouca que era o lobo. Não abrimos nada, disseram. Não é a nossa mamãe. A mamãe tem uma vozinha suave, a tua é rouca, tu és o lobo. Então o lobo foi a um negócio, comprou um grande pedaço de argila, comeu-o e assim a voz dele tornou-se mais suave. Em seguida voltou para bater a porta dizendo: abra, queridos pequenos, está aqui a vossa mãezinha, que trouxe um presente para cada um. Mas havia apoiado a pata negra na janela. Os pequenos viram-na e gritaram: não abrimos, nossa mamãe não tem as patas negras como tu és o lobo. O lobo correu então até o padeiro e lhe disse: machuquei o pé, queres esparramar-lhe em cima um pouco de massa? Quando o padeiro lhe espargiu a massa na pata, correu até o moleiro e disse: espalhe um pouco de farinha de trigo na minha pata. O moleiro pensou: este lobo está tentando enganar alguém, e recusou-se a atendê-lo. O lobo, porém, ameaçou-o: se não o fizeres, devoro-te. O moleiro então se assustou e polvilhou-lhe a pata. Aliás, isso é comum entre os homens. O malandro foi pela 3ª vez bater à porta dos cabritinhos, dizendo: abra, pequenos, vossa querida mamãe voltou do bosque e trouxe um presente para cada um de vós. Os cabritinhos gritaram: mostre-nos primeiro a tua pata, para que saibamos se és realmente nossa mamãezinha. O lobo não hesitou, colocou a pata sobre a janela, e quando viram que era branca, acreditaram no que dizia e abriram-lhe a porta. Mas foi o lobo que entrou. Os cabritinhos amedrontados trataram
de se esconder. O primeiro escondeu-se debaixo da mesa, o segundo meteu-se embaixo da cama, o terceiro correu para dentro do forno, o quarto foi para a cozinha, o quinto fechou-se no armário, o sexto dentro da pia e o sétimo na caixa do relógio da parede. Mas o lobo encontrou-os todos e não fez cerimônias. Engoliu-os um após o outro. O último, porém, que estava dentro da caixa do relógio, não foi descoberto. Uma vez satisfeito, o lobo saiu e foi deitar-se sob uma árvore, no gramado fresco do prado, e não tardou a ferrar no sono. Não tardou muito e a velha cabra regressou do bosque. O que se lhe deparou? A porta da casa escancarada, mesa, cadeiras, bancos, tudo de pernas para o ar. A pia em pedaços, as cobertas, os travesseiros arrancados da cama. Procurou logo os filhinhos, não conseguindo encontrá-los em parte alguma. Chamou-os pelo nome, um após o outro, mas ninguém respondeu. Ao chamar por fim o menor de todos, uma vozinha sumida gritou: querida mãezinha, estou aqui, dentro da caixa do relógio. Ela tirou-o de lá e o pequeno contou-lhe o que viera o lobo e devorara todos os outros. Imagine o quanto a cabra chorou pelos seus pequeninos. Saiu de casa desesperada, sem saber o que fazer. O cabritinho menor saiu-lhe atrás. Chegando ao prado, viram um lobo espichado debaixo da árvore, roncando de tal maneira que fazia estremecer os galhos. Observou-o atentamente, de um e de outro lado, e notou que algo se mexia dentro do seu ventre, enorme. Meu Deus, suspirou ela. Estarão ainda vivos os meus pobres pequenos que o lobo devorou? Mandou o cabritinho menor que fosse correndo em casa apanhar tesoura, linha e agulha também. De posse delas, abriu a barriga do monstro. Ao primeiro corte, um cabritinho pôs a cabeça de fora. E conforme ia cortando, mais um por um foram saltando para fora. Todos os 6 vivos e perfeitamente sãos, pois o monstro na sanha devoradora os engolira inteiros, sem mastigar. Que alegria sentiram ao ver a mãezinha. Abraçaram-na, pinoteando, felizes como nunca. Mas a velha cabra lhes disse: ide depressa procurar alguma pedra para encher a barriga deste danado, antes que ele desperte. Os cabritinhos então saíram correndo, e daí a pouco voltaram com as pedras, que meteram tantas quantas couberam na barriga ainda quente do lobo. A velha cabra muito rapidamente cozeu-lhe a pele, costurou, de modo que ele nem chegou a perceber. Finalmente, tendo dormido bastante, o lobo levantou-se, com as pedras que tinha no estômago lhe provocassem uma grande sede. Foi à fonte para beber. Mas ao andar e mexer-se, as pedras chocavam-se na barriga, fazendo um certo ruído. Ele então pôs-se a gritar: dentro da pança, que é que salta e pula? Cabritos não são, parece pedra miúda. Dentro da pança, que é que salta e pula? Cabritos não são, parece pedra miúda. Chegando à fonte, debruçou-se para beber. Entretanto, o peso das pedras arrastou-o para dentro da água, onde se acabou afogando miseravelmente. Então, essa história, vocês irão, assim que precisar, dar uma pausa, voltar um pouquinho e entender, tá bom? Gostaríamos que vocês fizessem uma reescrita. Faça aí o que vocês entenderam. Era uma vez uma cabra e seus 7 filhotinhos, tá bom? E o título é O Lobo e os 7 Cabritinhos. Ok? A cabra e seus filhotes. Faça uma história linda e manda pra gente. Beijos. Escreva aí, tire foto, anexe lá. Queremos ver a tua produção maravilhosa. Ok? Valeu. Beijo.